Ok, ainda estudando a classificação da pele, os biótipos cutâneos, a gente vai entrar no estudo da coloração. Ainda atuando em coloração e pigmentação, nós vamos estudar agora uma outra característica da pele, baseada no grau de lubrificação, textura e hidratação dessa pele. O sebo produzido pela pele, misturado à água e proteínas da epiderme, resulta em uma emulsão natural denominada fator natural de hidratação, ou Natural Moisturizing Factor. Muito bem. Essa substância funciona como uma barreira, impedindo a entrada e saída de substâncias e é responsável por parte, gente, da hidratação da pele, pois evita a evaporação da água. Uma das funções da pele, gente, é a proteção do meio interno das agressões do meio externo. O nosso organismo humano, ele é formado por aproximadamente, gente, 70% de água. E a perda de parte dessa água pode colocar a integridade orgânica da gente em risco. Então, a epiderme, através da sua hidratação natural e a organização e disposição das suas células no tecido, aqueles estratos córneos da epiderme, impede que os líquidos corpóreos se percam. E essa hidratação ocorre por quê? Porque eu tenho degradação de queratinócitos, onde o material lipídico vai ser depositado no interior da queratina, na camada córnea, entre elas, formando o fator natural de hidratação. Ok, gente? E com isso eu tenho o quê? Eu tenho a formação do manto hidrolipídico pelo produto. O que eu tenho? Eu tenho as glândulas sebáceas e sudoríparas. Esse produto, essas duas glândulas secretam, são depositados na superfície da pele e em condições boas, controladas, vai se comportar como um verdadeiro cosmético emulsionado. Ok, então, lavar o rosto várias vezes ao dia em peles oleosas vai fazer com que o meu manto hidrolipídico se perca, logo a proteção da minha pele também. Isso às vezes, não diria às vezes, isso leva a uma hiperprodução de gordura, de lipídios, para produzir novo manto hidrolipídico. Então, quanto mais você fizer agressão lavando a pele com sabonetes que são para controle de oleosidade, muitas vezes ao dia, quanto mais lavar, mais oleosa essa pele vai ficar. E isso é uma das características dos nossos pacientes com acne. Eles relatam que lavam a pele 5, 6, 7 vezes ao dia, né? Para controlar a oleosidade. Eles não estão controlando, eles estão estimulando a produção maior ainda de produção sebácea, porque a pele precisa formar o nosso manto hidrolipídico. Os relipidizantes epidérmicos, que são os elementos reguladores do movimento da água na derme, formado por nossos lipídios, né, constituídos das nossas membranas celulares, que criam um ambiente hidrofílico capaz de reter 15 moléculas de água. Então, eles retêm a água e mantêm o quê? A hidratação da nossa pele. É um processo complexo, eu aconselho vocês até a aprofundarem o estudo, mas é importante saber que nós mesmos produzimos um produto natural de manutenção da saúde da nossa pele. Ok? Eu tenho aqui uma pele hidratada, uma pele ressecada. E na pele hidratada, eu tenho a composição do extrato córneo regularmente arranjada, com um balanço correto entre os fatores de produção natural, né, de hidratação e os lipídios epidérmicos. Então, eu tenho os lipídios, né, e os fatores. Então, eu tenho um equilíbrio. Quando eu tenho uma pele ressecada, as camadas não conseguem manter a umidade devido à falta de fatores. Faltam os fatores de equilíbrio, né? E deixa a pele mais seca, mais áspera, porque não há retenção de líquido pela pele.
ok? Deixa eu voltar que eu não terminei esse slide. Metade do fator de proteção, né, do fator natural de hidratação da pele é formado por aminoácidos e um componente derivado de aminoácidos, que é o PCA. E PCA-NA é uma coisa que a gente vai... um conceito que vai ser falado de vez em quando, vai ser jogado no nosso curso até a gente conseguir entender. Muito bem, antes de eu entrar no teor de lubrificação, deixa eu só dar um adendo para vocês sobre a importância de saber quais são os fatores que podem prejudicar a hidratação cutânea, né, gente? Então, eu tenho as condições climáticas, por exemplo, o frio, o vento, ambientes com baixa umidade do ar, tendem a deixar a pele mais seca. Fatores ambientais como poluição, ar-condicionado, ventilador, também podem prejudicar a hidratação, né? Fatores hormonais, como na menopausa, é extremamente comum, interferem na produção das glândulas. As glândulas sebáceas, elas ficam hipoativas, tá? E aí a gente começa a ter um prejuízo na formação do manto hidrolipídico. Gente, banho muito quente, tá? Esfoliações diárias. Existem sabonetes esfoliantes que você coloca lá no seu box e acha que pode lavar o rosto com o mesmo sabonete, mas nem esfoliante, mas nem o corpo todo dia pode, que dirá a pele da face, tá? A esfoliação ela deve ser feita 1 a 2 vezes por semana, a depender da avaliação do biotipo de pele que você tenha, da situação que você esteja passando. Não se deve fazer esfoliação constante, tá? Pouca ingesta de água pela sua cliente é muito importante, prejudica a constituição hídrica da derme e da epiderme, tá? É na derme, gente, que os fibroblastos produzem as proteínas, como os proteoglicanos, o colágeno, a elastina e uma substância gelatinosa que preenche todos os espaços intersticiais, que são os glicosaminoglicanas. Essas proteínas, elas têm uma capacidade de reter bastante água na sua estrutura. E isso faz com que puxo água para mim, eu hidrato. Correto? Se eu tenho insuficiência de ingesta de água, bebo pouca água por dia, eu tenho uma derme afinada, como ocorre com as peles que são envelhecidas, por exemplo. E logo eu tenho um prejuízo, gente, também na epiderme, porque a epiderme precisa da derme para se nutrir, tá? Então eu tenho um prejuízo nessa situação, que são os fatores que a gente tem que pode influenciar quando a gente estuda hidratação cutânea. Ok, classificação agora baseada no grau de lubrificação, textura e hidratação. Repare nessa pele extremamente oleosa, poros abertos, né? Uma pele que você vê que está com excesso de produção sebácea. O teor lubrificação é dado pela quantidade de glândulas sebáceas presentes na área e pela quantidade de sebo produzido por elas, né? Em alguns locais, a intensidade da produção do sebo é maior. A gente tem a zona que a gente chama de zona T, que na realidade eu diria que ela é mais do que T, né? Porque ela vem aqui, vem para cá, aqui já virou uma outra letra, né? Você desce essa região até o queixo e a lateral. Então, essas regiões mais que sofrem mais com o excesso de oleosidade na pele, né? E a parte dorsal, ela é menos agredida com a produção sebácea. A hidratação é dada pela capacidade que essa pele tem de manter a água, não é? E foi o que eu falei. Ingestão de líquidos e trocas com o meio ambiente. Então, aqui eu tenho uma pele saudável, jovem, que absorve os líquidos, que consegue ter uma quantidade de hormônios ideal para produzir, né? As proteínas, glicosaminoglicanas e manter-se, reter água no seu interior. E aqui eu tenho uma pele envelhecida,
com uma derme mais afinada, com uma deficiência hormonal, com uma exposição de décadas ao ambiente, com problemas associados como ingesta de medicamentos crônicos, que aumentam até a questão da produção de radicais livres, o estresse de uma vida inteira, né, gente? Olha quanta coisa a gente tem para olhar, quantas décadas, né, do bisneto para bisavó. Então a gente tem são pessoas diferentes que têm que ser abordadas de maneira diferentes. Podemos verificar diferentes comportamentos para o mesmo tipo de pele, dependendo do clima onde ela se encontra também, né? O clima, ele intervém. Então, se eu tenho uma pessoa que mora no Amazonas, ela tem a hidratação favorecida pelo clima úmido. Se é uma pessoa que está morando em Brasília, isso falando só de Brasil, tá? Que é um clima extremamente árido, eu tenho um outro tipo de resposta. Então, a pele ela vai reagir ao ambiente que ela está exposta. Ok, a redução da hidratação cutânea ocorre pela evaporação da água presente aqui no extrato córneo da epiderme, e a reposição dessa perda deve ser compensada por meio endógeno, ou seja, ingerir muito líquido, pelo menos 8 copos de 250 ml por dia. Ok? Até faço menos. Vamos fazer aqui um acordo. 200 ml, 8 copos de 200 ml de água por dia. Ah, eu não consigo, professora. Coloca o bendito do telefone celular para despertar de 1 em 1 hora. Tome um copo de água de 1 em 1 hora. Em 8 horas, você conseguiu tomar os seus 8 copos diários. Eu faço isso. A cada cliente que eu atendo, eu ofereço um copo d'água para minha cliente. E tomo com ela um copo d'água. Isso é minha rotina. Eu criei uma rotina para me defender. E também trabalhar, oferecer água para o cliente é bom, né? Bom para ela. Até porque tem gente que passa o dia inteiro sem beber um copo d'água. Então é muito importante. São 8 copos no mínimo. Desses de plástico pequenininho. Então 200 ml. Ok, vamos fazer por 200 ml. Quem conseguir isso vai ter uma pele melhor, um intestino melhor, uma saúde melhor, uma digestão melhor, um metabolismo melhor. A água é um remédio. É claro que ela não vai ter que ser tomada em excesso, mas a tendência é tomá-la em deficiência. E outra coisa, meus queridos alunos, a cada copo de 200 ml de refrigerante que você toma, é necessário tomar 38 copos de água de boa qualidade para desintoxicar. Isso é uma história que eu vou jogar um vídeo no nosso curso do Dr. Laí Ribeiro, que é PhD de Harvard, tá? Em medicina ortomolecular, e ele vai explicar, né? Eu não sou ninguém para falar sobre esse assunto, só estou dando uma dica. Abomina isso da sua vida. Isso não é uma coisa adequada. Para vocês terem uma ideia, refrigerante tem um pH de 3,5 aproximadamente, ok? Então, vamos começar a pensar o que a gente está ingerindo para a nossa qualidade da nossa pele, tá? E também eu tenho que repor essa perda de água através de quê? De meio exógeno, que é a nossa praia, né? Através dos cosméticos, dos hidratantes. Muito bem. Além, gente, dessa característica dos tipos de pele de Fitzpatrick, existe uma outra classificação mais recente que divide os tipos de pele em 16 tipos. O que ela fez, né? Ela passou acima da classificação da Helena Rubinstein, que era uma classificação ainda hoje muito prática e utilizada, que dividia a pele em seca, pele oleosa, pele mista e pele sensível e pele normal. Então, ela dividia em 5 tipos de pele, praticamente: a mista, a normal, a oleosa, a seca e a sensível. Ok, gente? Foi muito tempo e ainda é muito utilizado para classificar os tipos de pele.
Mas existe agora também um outro trabalho do Centro de Dermatologia e Cosmética da Universidade de Miami, doutora Leslie Bauman. Ela propôs uma classificação um pouco mais detalhada, dividindo a pele em 16 tipos diferentes, né? E se a gente for estudar isso a fundo, vai passar de 30 tipos de pele, ok? O conhecimento detalhado do tipo de pele vai ajudar a gente a escolher os produtos que eu vou atuar. E mais importante ainda, evita que a gente cause dano na pele do cliente ao usar um produto de forma inadequada. Por exemplo, existe um leite de limpeza muito específico, que é muito bom, né, da Bonavita, que é de um grupo de um kit vitamina D-like, né? Ele é específico para peles maduras, para peles ressecadas, para peles danificadas pela vida, pelo estresse, pelo tempo, pelo sol, por tudo. Então, ele é específico para mulheres que já estão numa fase que precisam repor, né, os benefícios da vitamina D. Ele é vitamina D-like. Então, ele faz os efeitos semelhantes à reposição de vitamina D. Eu não preciso usar este produto, esse leite de limpeza, em uma pele de uma menina de 16 anos acneica. Então, eu tenho que entender o grau de oleosidade, que aquela pele daquela senhora é extremamente ressecada, sensível, desgastada e que precisa de um leite de limpeza, né? Que não agrida, que não promova mais retirada do restinho do manto hidrolipídico que ela tem. Muito pelo contrário, que consiga limpar, fazer a limpeza, mantendo, até hidratando essa pele. E eu não posso pegar esse leite e utilizar numa menina de 16 anos ou num garoto de 16 anos lotado de acne, com a pele super lipídica, né? Então, eu preciso identificar para poder escolher o produto adequado que eu vou trabalhar com a minha cliente, né? Da mesma forma que eu não vou usar um sabonete ácido ou um sabonete que seja para acne nessa senhora de 80 anos. Então, eu tenho que avaliar os tipos de pele para ajudar na escolha do produto. E mais importante aí, evita que a gente cause danos ao cliente, tá? E é como roupa. Se você não conhece bem o seu corpo, seu estilo, como é que vai comprar algo que te valorize mais? Então, a gente precisa estudar isso. Daí, a propósito do nosso curso, né? Fazer um curso de estética facial junto com cosmetologia. Casado. Para trabalhar junto.